Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje resolvi trazer mais um react aqui pra vocês. Novamente um react envolvendo a Lana de Horror, como a maioria dos meus vídeos que tem aqui no meu canal. Mas eu acredito que vocês vão gostar também. É um vídeo assim mais recente, né? Eu assisti esse vídeo ontem e eu gostei bastante da ideia, né? Bastante da história e tal. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês. Vou passar pra Beth para poder explicar melhor pra vocês. Oi gente, eu sou a Beth. Como o próprio Drácula disse, a gente viu esse vídeo recentemente. A gente gostou bastante da história. É do canal novamente do Viral Quest, que a gente vai estar deixando aqui o vídeo original na descrição. Então eu peço que depois que terminar esse vídeo, você vai lá dar uma moralzinha pro Viral que ele merece, tá bom? Então vamos pro vídeo pra gente poder reagir juntos. Bom galera, cá estamos no vídeo do Viral. O parque mais perigoso, Woodlands National Park. Vocês viram que chique eu falando em inglês, né? Então eu vou dar play aqui pra gente poder assistir juntos aqui. Caralho, eu fiquei surdo. Eu também. Olá, amante do terror. Deixa eu te perguntar, você já foi em alguma viagem que tenha algum tipo de acampamento? Sim. Bom, eu não. É mesmo? Foda-se! Mas eu consigo imaginar. Consigo imaginar o ar livre, a natureza, a fogueira, as barracas e dormir no próprio ar livre. Mas além disso, eu consigo imaginar também os insetos, os perigos à noite, como os animais selvagens, os ursos, Ai, que delícia! as cobras, os ratos, os morcegos e, dependendo de onde for, jacarés. Mas num todo, minha experiência é agradável. E eu tenho uma recomendação de um lugar simplesmente maravilhoso que você e toda a sua família vão adorar. Que é o Woodlands National Park. Então, vem comigo que eu vou te apresentar essa maravilha. Eu só dou um aviso, se você não se sentir bem tendo contato com criaturas desconhecidas como mendigos e desaparecimentos, esse lugar não é pra você. É mesmo, é? Mas se você acha besteira, o Woodlands National Park é um lugar adorável, com trilhas, acampamentos, natureza e tudo que você mais gosta. É só tomar cuidado por onde anda. O Woodland. Ou seja, é só tomar cuidado pro capeta, né, não querer comer o seu... Calma aí, paizão. National Park é um analog horror que envolve tudo aquilo que eu mais gosto: criaturas, o desconhecido, florestas, entidades sobrenaturais. Tem simplesmente tudo pra ser o melhor analog horror que eu já vi. Então, a gente vai destrinchar toda a história pra te fazer entender do que eu tô falando. Lembrando que tá só na primeira temporada, a segunda já tá em produção. A gente acompanha a trajetória de Steve e Alex, que são dois guardas florestais que trabalham avidamente na Woodlands National Park. O primeiro vídeo é uma introdução do que é o Woodlands National Park, e a gente consegue entender, ou começa a entender, que esse parque é mais perigoso do que você imagina. Ah, vá, é mesmo? Primeiro é mostrado um panfleto com informações e a origem do parque. Ele foi feito para ser um monumento nacional em 1912, mas eventualmente em 1939 ele foi transformado em um parque nacional. Antiga já. Só que lá embaixo aparecem palavras em vermelho, escrito que tem também criaturas anômalas, plantas e entidades. E eu acho incrível como nem tenta esconder. Aqui a gente percebe que o Steve e o Alex tentam manter um semblante mais sereno. Só que mais pra frente a gente vai ver que não é bem assim. Eles precisam fingir que são assim. Eles dizem que o parque tem coisas interessantes e também criaturas que vão te dar pesadelos à noite. E então aparece o Wendigo e o Walker.
2 dos 3 tipos de criaturas que você pode encontrar se for nesse parque. Os vídeos seguintes falam mais sobre os Wendigos, como eles são, o que eles fazem e, claro, como se proteger de um. E quem explica isso pra gente é o Steve, junto do cameraman John. Os Wendigos, ele explica que são uma lenda nativo-americana. São criaturas caçadoras implacáveis que antes todos achavam que eram lenda, mas agora tem certeza que é real. O Steve explica que, para você se proteger contra um Wendigo, primeiro você nunca deve correr. Eles amam quando as suas presas correm. Até porque eles podem correr a 45 milhas por hora, o que seria equivalente a 72 quilômetros por hora, coisa que um ser humano comum não chega nem perto. É verdade. Nem se alcançar o seu potencial máximo. Então, o ideal a se fazer é se afastar devagar e ter muito cuidado para não pisar em nenhum galho seco. Quando você estiver fora do campo de ação, correr o mais rápido possível e avisar os guardas florestais, que vão fechar a área para não ocorrer nenhuma causalidade. A única forma de matar o Wendigo é tirando o coração. Isso depende da versão da lenda. Tem algumas que é apenas bala de prata e tem outras que é desmembrar e queimar. Hey, John, what is that? Mas pro azar de Steve e John, os dois são atacados por um Wendigo. O Steve consegue fugir, mas o John não teve a mesma sorte e ele acabou sendo morto e devorado pelo Wendigo. A gente não consegue ver, mas conseguimos ouvir. Vou te comer. Tô com fome! Eu preciso de comer! O Steve, enquanto ele estava correndo pela sua vida, ele ligou para Alex, desesperado. Mas, felizmente, ele consegue chegar na base e assim fica seguro. Ainda bem. E depois que ele faz isso, depois que ele chega na base, os militares são acionados para ir até o local e exterminar a criatura. Eles foram em direção do corpo arrastado e chegaram na área em que o Wendigo foi visto pela última vez. Eles mantiveram a posição até a noite, que é a hora em que o Wendigo mais gosta de atacar. E de fato, eles foram atacados. E de 4 militares que foram pra lá, apenas 2 saíram vivos. E a criatura em si não foi abatida. Eita porra. O Steve e Alex então fazem um memorial pro John. E daí a gente consegue ver que tem muita sujeira debaixo dos panos. Ah, ninguém reparou, hein? As pessoas do alto escalão que cuidavam desse parque estavam escondendo alguma coisa. E Steve e Alex, assim como todos os outros funcionários, eles precisavam guardar segredo. E eles não aguentavam mais. For the last time, I strongly urge you to sign the agreement and take the money. Why? What is it that I'm not supposed to talk about? For God's sakes, my husband worked as a cameraman for a national park. Logo em seguida, então, corta para um diálogo de um cara com a esposa de John, com quem teve 2 filhos. Ela sabe das criaturas, ela sabe do que está acontecendo, pelo menos por cima. E isso é bem perigoso, porque esse tipo de informação é bem confidencial. E, bom, algo me diz que eles não teriam problemas em apagar arquivos. Mas antes que piorasse, o Steve entra na sala e convence ela a assinar aquele documento, pegar o dinheiro, pegar os filhos e se mudar para bem longe, porque senão coisas terríveis poderiam acontecer. E então, a gente consegue ver que não é tão simples. Apesar das criaturas serem o foco, pelo menos por enquanto, o problema em si é o pai
parque e os donos dele, que fariam de tudo para manter tudo em segredo, até mesmo se livrar de provas vivas. E os funcionários, eles meio que estão presos a esse parque. Provavelmente no início foi uma proposta muito boa que não conseguiriam recusar, mas agora eles não podem sair e muito menos falar sobre. Now the lawyer's gonna write you a check. Take the money and go to the bank immediately and cash it out. Get the kids and get as far away from here as you possibly can. And don't you ever say a word about what he told you or what happened here today. Do you understand me? Yes, I understand. If you need anything, Nancy, you call me. É porque... Vamos parar pra pensar por um segundo. É dinheiro, né? Pô, o parque faz um puta de um sucesso. Não duvido que outras pessoas os civis, né? As pessoas que frequentam o parque devam já saber desses monstros e vão lá por curiosidade, né? Pra ver realmente esses monstros. Só que as pessoas acabam morrendo e não pode espalhar nada, né? Por causa que os que estão acima querem receber o dinheiro das pessoas que vão lá naquele parque, né? Só que eu acho que eles são muito burros. Cara, por que tá filmando isso? Por que tá filmando? É prova contra eles mesmos. Tá certo que os guardas do parque, eles não podem falar nada. Principalmente, creio eu, durante as gravações. Eles têm que fingir que tá tudo bem. Mas, cara, uma coisa ou outra escapa. Porra, a câmera filmou o Wendigo. Filmou os militares sendo atacados pelo Wendigo. E é sério que esses filha da puta não pensaram assim: não vamos filmar porque senão vai dar problema pra gente. É incrível isso, incrível. Só tem gente burra aqui. Só tem gente burra. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Hi everyone, I'm Park Ranger Steve with Woodlands National Park, and today I'm going to be talking about a creature that can only be found here at Woodlands National Park. A próxima criatura se chama Cave Critters. E sim, assim como você, eu também achei o nome um tanto familiar. Eu entendi a referência. Obviamente, elas são encontradas em cavernas e de lá nunca tendem a sair. And these hellish creatures are called cave critters. Cave critters are tall, gray, humanoid-like creatures with 6 appendages that range anywhere between 10 to 12 feet. These creatures also have superhuman strength, which gives them the ability to hold on and scale rocks very fast. The creatures also tend not to leave the cave. Felizmente, desde que a Woodlands National Park começou a tomar mais precauções, eles não têm nenhuma casualidade desde 1962. O meio de reprodução dessas criaturas não é igual a de nenhum outro animal que a gente conheça. Glória a Deus. O jeito que elas se reproduzem elas infectam as suas vítimas com um vírus através de uma mordida e dentro de 6 meses existem 3 possibilidades, que é a regra do 45-45-10. 45% de chances de você virar um Cave Critter, 45% de chance de você morrer e 10% de não acontecer nada. E os sintomas dessa transformação ou dessa morte lenta vão acontecendo na medida em que os meses vão passando. Em seguida, a gente consegue ver breves imagens de um homem que aparentemente foi infectado se transformando, ficando mais agressivo. E o nome desse homem era Todd Harrison. Em 7 de outubro de 1975, esse homem acabou ficando curioso sobre essas tais criaturas e resolveu se aventurar dentro das cavernas da Woodlands National Park. Só que ele acabou chegando perto demais delas e então acabou sendo mordido. Só que os guardas não perceberam nada porque ele estava cobrindo as feridas, então ele passou batido. Resumindo o que aconteceu depois, ele voltou para Nova York, sentiu os sintomas, os donos do Woodlands tomaram conhecimento disso e enviaram uma equipe para conter e capturar ele. Só que acabaram não conseguindo e tiveram que matá-lo. Abaixa muito tiro!
Cerca de 6 meses depois, 2 homens ouviram vários barulhos dentro de um hospital abandonado. Um deles acabou entrando e encontrou a fonte do barulho. A fonte era um Cave Critter. Então, tomando conhecimento disso, 10 homens armados foram enviados para tentar matar a criatura. O resultado foi que só 3 sobreviveram, e 2 desses 3 foram mordidos e feridos. E o cameraman, que filmou toda a operação, acabou sendo morto, e a filmagem foi perdida, exceto por alguns poucos frames que, bom, não nos dizem muita coisa. Mas, felizmente, pelo que dá a entender, parece que a criatura foi abatida após tantos sacrifícios. Cara, eu acho incrível que esse Cave Critter consegue ser pior e mais assassino do que o Indigo. Porra, o Indigo ele só matou 3 pessoas. Esse Cave Critter, nossa, é difícil falar esse sobrenome, hein? Ele conseguiu matar de 10 guardas, ele matou... Peraí que minha matemática é ruim, peraí. Ele matou 7. Ele matou 7 guardas, 2 ficaram feridos e com mordidas, e o outro... eu não entendi. Que ele falou 2 ficaram feridos e com mordidas. Mas e o outro? O último? Eu não entendi. Eu acho que esse último, ele deve ter ficado ferido, né? Eu acho que ele... Não é que ele saiu ileso. Não, ele ficou ferido, mas não teve mordida. Foi o que eu entendi. Mais ou menos. A última criatura são os Walkers. São criaturas misteriosas de origem desconhecida que caçam principalmente e somente à noite. Aparentemente, pelo que eu consigo entender, eles queimam na luz do sol. Por isso, eles nunca são vistos de dia. Os seus corpos são invisíveis de noite, porque a sua pele tem uma característica especial que absorve toda a luz visível, e se ele estiver no meio das árvores, se camuflam perfeitamente. Eles são ditos como gigantes, tendo de 3 a 13 metros. Essa diferença é meio grande, mas ela existe. Uma outra característica, e uma das principais, é que eles emitem ondas eletromagnéticas que interferem nos rádios, o que faz qualquer tipo de comunicação via rádio ser completamente impossível. O Alex, que é o nosso querido guarda florestal, fala para você manter a fogueira acesa o tempo todo. Nunca apague ou nunca deixe ela se apagar, mesmo que esteja de madrugada. E por que isso, você pergunta? Porque a criatura gosta do escuro. Então, se manter na luz vai te salvar. Pelo menos, na teoria, vai te salvar. Por quê? Ela quer que você vá para a escuridão, porque fica muito mais fácil para ela te pegar, porque, afinal, o corpo dela simplesmente absorve toda a luz. Ele também diz que se você ouvir uma estática no seu rádio, que é para você tentar chamar o guarda florestal. Se ninguém responder, significa que você está sendo rodeado por um Walker. Tá pegando fogo, bicho! Em um vídeo posterior, é mostrado pra gente que um trio de jovens foram atacados por um Walker. O que estava acontecendo? Eles foram pra esse parque pra acampar. Só que o lugar que eles designam pra todo mundo poder acampar com segurança é muito cheio, porque todo mundo vai pra lá. Então, o que eles acabaram fazendo? Foram pra um lugar mais afastado, porque lá eles ficariam em paz, era um lugar não muito lotado e era até agradável. Vai dar tudo errado. Só que, se ali era uma área que não podia estar, era por um motivo. E o motivo eles descobriram da pior forma possível. Foram encontrados por um Walker. What do you see? Alan! Alan! Alan!
Eles acabaram sendo desmembrados. Foi uma verdadeira carnificina, um banho de sangue. E dos 3, só um sobreviveu. E o que sobreviveu acabou enlouquecendo. Ele acabou pegando a arma do guarda e atirando em todo mundo que via. E acabou sendo morto. Mas todos os funcionários não puderam falar exatamente o que aconteceu. Eles tiveram que mentir. Eles foram convidados para um programa ao vivo para falar como é que foi isso. Porque, afinal, isso repercutiu. Só que eles não podiam simplesmente vazar a informação de que eles foram atacados por criaturas. Isso ia acabar com a reputação do parque. E pro que eles querem fazer, o que os donos do parque querem fazer, ele precisa continuar funcionando. Então, o que eles disseram? Disseram que aqueles 2 foram mortos e desmembrados pelo sobrevivente, que acabou entrando na custódia deles, mas foi morto logo em seguida porque tentou resistir e matar alguns deles. Então, ele acabou sendo morto. Logo em seguida, corta para uma cena digna de filme. O Steve conta que descobriu pinturas rupestres que representam uma árvore que, teoricamente, tornariam alguém imortal. Além disso, nessas pinturas rupestres também tinham essas criaturas e, aparentemente, antes, elas estavam em paz com os humanos. Só que, em algum momento durante a história, que não é bem descrita, essa parceria acabou acabando e os 2 são hostis agora uns contra os outros. O Woodlands National Park foi construído ao redor dessa árvore, como meio que um disfarce que os donos do parque estão tramando. E agora ele se tornou tão grande, mas tão grande, que nem mesmo o governo pode interferir. Ou será que ele não quer interferir? Só se sabe que tem alguma coisa maior rolando aqui, mas por enquanto a gente vai ficar no escuro até eles lançarem a próxima temporada, que não tem uma data específica para sair, mas até lá a gente vai criando teorias. Sinistro. Eu particularmente gostei de falar desse log horror, porque, como eu disse, junta várias coisas que eu gosto muito de falar sobre. Eu também. Uma delas em especial, o desconhecido. Mas e quanto a você? Você gostou dessa experiência? Se você fosse convidado a passar uma bela tarde e uma bela noite no Woodlands National Park, você aceitaria? Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Se você aceitar, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Boa sorte. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que minha única reclamação, assim, a história é muito legal, muito divertida, bem assustadora também. E, inclusive, até esse final eu gostei, né? Bem Absolute Cinema, né? Mas a minha única reclamação é que não deu pra ver direito os monstros, né? Tipo, eu queria ter visto eles melhor e tal. Mas eu entendo que isso pode ser algo do tipo assim, pra criar um suspense, sabe? Para as pessoas imaginarem como que é esses monstros. Enfim, algo tipo no filme Tubarão, sabe? Aquele filme bem antigo, que acho que todo mundo conhece esse filme, mas no começo, assim, não mostrava o tubarão 100%, mostrava tipo um olho, a barbatana, só no final do filme que você via ele por completo. Então, é minha única reclamaçãozinha assim, meio boba, mas de resto eu gostei pra caramba da história. E se vocês quiserem, quando sair a parte 2, a temporada 2, eu posso trazer aqui pra vocês, porque eu gostei muito dessa história. Então eu vou passar pro Drácula pra ele poder finalizar o vídeo. Bom, galera, é isso. Sim, a gente gostou muito dessa história, só essa reclamaçãozinha boba que a gente teve, mas de resto eu curti muito e gostaria que lançasse logo a segunda temporada para eu poder assistir também, e que se vocês quiserem a gente pode trazer aqui para vocês. Peço novamente que você vai até o vídeo do Viral, dá uma moralzinha, dá um like, se inscreva no canal dele que ele vai gostar bastante. Também peço que você deixe o like, por favor. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.